base é João capítulo 13, mas eu gostaria que você segurasse sua mão em João capítulo 13 e abrisse para o Salmo 138, verso 6. Salmo 138, verso 6. Salmo 138, verso 6. Para quem não me conhece, sou pastoreio a igreja na cidade de Uberaba, Igreja Batista do Calvário. Estamos lá há 6 anos e meio e Deus tem sido gracioso conosco lá. E minha esposa, Dona Cláudia, tem 2 filhos, Rafael e Helena. Então nós estamos ali, éramos de Piracicaba, viemos de Piracicaba para a cidade de Uberaba. Verso 6: ainda que o Senhor é excelso, atenta todavia para o humilde, mas ao soberbo o conhece de longe. A palavra de Deus, em diversas partes, ela revela como a humildade agrada a Deus e como a soberba o irrita. Nós podemos usar essa expressão irrita, porque irrita mesmo. Quando a palavra de Deus diz que Deus resiste aos soberbos, o verbo ali está no tempo ativo, constante, permanente. Deus resiste aos soberbos. Gostaria de abordar com os irmãos, no capítulo 13 do Evangelho de João, o orgulho que nos impede de servir. Quero abordar o assunto da humildade dentro do contexto de servo, porque todos nós aqui devemos servir as nossas igrejas, devemos servir as nossas famílias, nós servimos as nossas esposas, servimos aos nossos filhos e devemos servir as nossas igrejas. Eu não sei se seria um bom exemplo, mas todos aqui gostam de salada de fruta, não é? Principalmente no verão, aquele calorzão, quando minha esposa começa a picar a maçã pequenininho, a pera, o mamão, a laranja, e ela coloca naquela jarra, aquele pote bem grande. Isso é uma delícia, né? Ela coloca ainda um pouco de groselha para dar aquele toque mais adocicado. Agora imagine você estar lá, ansioso para comer uma boa salada de frutas, e você está ali só esperando, a barriguinha já está roncando, você está aguardando a salada de frutas, e ela pica todas as frutas, e você percebe que ela abre a geladeira, abre a gaveta da geladeira, e ela pega uma cebola, pica a cebola quadradinho e joga dentro da salada de frutas. Qual é a sua reação? Está ficando doida? O que você está fazendo aí? Salada de cebola e salada de fruta não combina, tanto quanto o orgulho não combina com o servo. O serviço cristão não casa com o orgulho, não combina. Por mais que pensemos que sim, não dá certo. O efeito é maléfico. E o interessante, quando nós pensamos sobre orgulho, a Bíblia não questiona se o homem é orgulhoso ou não. A Bíblia diz que o homem é orgulhoso. A questão então é como nós tratamos o orgulho em nossas vidas e como ele se manifesta em nossas vidas. O orgulho se manifesta de múltiplas formas, e você sabe como se manifesta na sua vida. Deus sabe como se manifesta na sua vida, e você sabe quando o orgulho se levanta, quando o orgulho nos domina. A questão aqui, Mahoney diz aqui, a questão aqui não é se o orgulho existe em seu coração, e sim aonde ele se encontra e como se expressa em sua vida. O orgulho é um levante contra Deus, é um levante contra a sua soberania, é um levante contra o Deus sustentador, é o grito de independência do homem, é o homem dizendo a Deus: eu não preciso do Senhor, eu posso me virar. Esse é como o orgulho se manifesta em nossas vidas. John Stott disse que o orgulho é mais do que os 7 pecados mortais, ele é a essência de todo pecado. João Calvino disse: Deus não suporta ver os seres criados usurpando sua glória, ainda que isso aconteça no menor grau. É intolerável para ele a arrogância sacrílega daqueles que, glorificando a si mesmos,
obscurecem a glória dele o quanto podem. Outro pregador disse que o orgulho é a primeira roupa que vestimos ao nascer e a última roupa que tiramos antes de morrer. Concorda? Está lá o orgulho quando nascemos, e é a última roupa que tiramos antes de morrer. Os irmãos lembram de Meleque, no tempo dos juízes? Ele estava debaixo de uma torre, uma mulher teve a brilhante ideia de pegar uma pedra grande, solta, racha-lhe o crânio. Ele olha, o homem com o crânio rachado, olha para o seu pajem de armas e diz: me mata, para que ninguém fique sabendo que eu morri pela mão de uma mulher. Isso é orgulho. O homem estava morrendo e o orgulho estava ali, dominando. Mas não teve jeito, ficou registrado. Abimeleque morreu pelas mãos de uma mulher. Ele não teve como fugir disso. Irmãos, o orgulho é tão severo que Deus providenciou para Paulo um espinho na carne que o esbofeteasse todos os dias, para que o livrasse do orgulho pelas excelentes coisas que ele tinha visto, pelas excelentes coisas que ele tinha ouvido. Todos nós, eu não tenho dúvida disso, filhos de Deus, recebemos de Deus coisas para nos quebrantar, coisas para nos humilhar, porque é algo intolerável no filho dele, o orgulho. O orgulho não pode nos dominar. Spurgeon disse ao homem que o elogiava por todo o seu trabalho: o homem era uma máquina de pregar e uma máquina de escrever. Deus simplesmente lhe deu graça para o ministério daquele irmão. Se eu não me engano, 2 ou 3 orfanatos de meninos, um trabalho próspero. E aquele homem estava elogiando Spurgeon. O que Spurgeon diz: é porque você não sabe as surras secretas que eu recebo todos os dias por causa disso. É o que Paulo estava recebendo, é o que Paulo recebeu. Por isso, Deus mostra para nós, na sua palavra, que o orgulho é extremamente nocivo à sua glória e para a nossa comunhão com Ele. Irmãos, o pecado do orgulho precisa ser tratado seriamente em nossas vidas, para que terríveis estragos possam ser evitados. E agora eu quero usar o contexto que nós vamos falar sobre o orgulho. Mahoney diz o seguinte: o orgulho também enfraquece a unidade e pode dividir uma igreja. Ele diz assim: mostre-me uma igreja onde há divisão e onde há brigas, e lhe mostrarei uma igreja na qual existe orgulho. Mahoney ainda diz que devemos tratar a humildade como a nossa melhor amiga e o orgulho como o nosso maior inimigo. Por isso, eu gostaria de ver com os irmãos aqui João capítulo 13, Evangelho de João capítulo 13. Vamos ler do verso 1 ao verso 17. Vamos fazer uma leitura participativa. Gostaria de iniciar com o verso 1. Quem sentir o desejo pode ler sequencialmente. Nós vamos até o verso 17. A palavra de Deus diz assim: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Acabada a ceia, já o diabo trouxe no coração de Judas, Senhor, ensinar para isso. Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus, ia para Deus. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés dos discípulos e a enxugar-los com a toalha com que ele estava cingido. Aproximou-se de Simão Pedro e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu Jesus: o que eu faço não sabe agora, conheceis o fato, depois Nunca me lavarás os pés, respondeu Jesus. Não te lavar os pés, não tenhas parte comigo. Então Pedro pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Respondeu Jesus: quem já se banhou precisa apenas lavar os pés,
todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. Pois ele sabia que quem não estava para mim, por isso disse, nem todos estáis limpos. Quando terminou de lavar os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: vocês entendem o que lhes fiz? Vocês me chamam mestre e Senhor, e com razão, pois eu sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o mestre, vos lavei os pés, também vos deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei um exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Verdade, eu digo que o servo não é maior do que o seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Agora que sabeis essas coisas, bem-aventurados sois e as fizeram. Amém. J. Oswald Sanders, ele disse o seguinte: é digno de nota que foi só uma vez que Jesus disse aos seus discípulos que deixaria um exemplo, quando ele lhes lavou os pés. E o exemplo foi de servitude. Irmãos, a qualidade do serviço que nós prestamos, e nós honramos o nosso Deus em nossas igrejas e junto à nossa família, não depende em si da sua eficiência, mas sim da humildade com que é realizado. Nem sempre o serviço eficiente é de qualidade. O conceito que o mundo tem sobre serviço é qualidade. O conceito bíblico sobre serviço é humildade. Porque a humildade gera em nós a intenção correta. O serviço com qualidade sem humildade pode ser feito com uma intenção errada, uma intenção de glória para si mesmo. Por isso é importante nós analisarmos, como o pastor Pedro bem abordou aqui, por que nós servimos. Por que nós, pastores que estamos aqui, por que nós servimos nossas igrejas? Por que nós, homens, servimos nossas esposas? Por que nós servimos os nossos filhos, a nossa família? Por que servimos a nossa comunidade? Então eu gostaria de compartilhar com os irmãos, dentro do contexto de servitude. O que nós temos aqui é que após a salvação, fica muito claro na palavra de Deus, é que Deus nos concedeu dons e talentos que devem ser usados para a edificação da igreja e das nossas famílias. Por isso é importante entender que o serviço deve ser regido pela humildade. Caso contrário, o cristão pode viver em dois extremos. Eu gostaria de falar sobre esses dois extremos no serviço. O primeiro extremo é a ausência de serviço. É o crente inútil. É o crente que sabe dos seus dons, sabe os talentos que Deus lhe deu, mas não serve. Mas por quê? Pois o orgulho não lhe permite rebaixar ao nível de servo. É o crente que só quer ser servido, ou ele só quer escolher o serviço que quer fazer. Ele não aceita o serviço que lhe é proposto, ele sempre quer escolher. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso depois. O outro extremo é o serviço com murmuração. Eu estou fazendo, mas eu estou murmurando. Eu estou varrendo a igreja, mas ninguém mais faz. Então é esse serviço com a murmuração, porque o orgulho faz o cristão pensar que só ele serve mais e melhor. Você já percebeu que você faz mais? E que você não só faz mais, você faz melhor. O orgulho é extremamente perigoso. Eu trabalhava num ambiente, numa empresa, numa distribuidora, e nós tínhamos um amigo de trabalho que ele ficava sério no trabalho, mas quando o patrão chegava, ele era um fanfarrão, ele era um bagunceiro. O patrão entrava na porta e disse: pega as cadeiras aí, vamos organizar as coisas aí. Que sujeira é essa? Pega a vassoura, vamos varrer aqui. Todo mundo percebia que o seu serviço só era bem executado aos olhos do dono. Isso não é um bom servo, porque ele faz mais e melhor, mas quando o patrão está vendo. O que é importante para ele é o que os outros pensam dele, não o que Deus pensa dele.
Por isso, irmãos, o orgulho tem feito muitas vítimas, como nós vamos ver aqui. Tem tornado crentes inúteis, ou crentes que servem, mas sempre murmurando. Esses dois extremos, eles se encontram. É bom lembrar que a igreja em Corinto foi uma igreja notoriamente abençoada com dons, porém o orgulho e o pecado levou aqueles irmãos a utilizarem seus dons equivocadamente, de forma bagunçada, de maneira que a edificação da igreja, que é o objetivo supremo de Deus, contando, lógico, com a sua glorificação, nós estamos falando de serviço agora. O objetivo supremo de Deus, quando Ele nos deu dons, foi para edificar a sua igreja e glorificar o seu nome. A igreja de Corinto não estava fazendo isso, não estava sendo alcançado. Então, o que eu quero falar com os irmãos aqui, usando esse texto, é o que estamos fazendo com os dons que Deus nos deu. Irmãos, é triste quando nós percebemos irmãos que fazem greve de dons. Já viu isso? Eu estou até com receio que logo surge um sindicato. O irmão fica bravo com o pastor, o irmão fica bravo com o outro irmãozinho lá e simplesmente, não, me recuso. Você toca muito bem violão, meu irmão. Ele fica bem surdo. Ele abre mão, ele pensa que os dons são deles. Ele está pensando que os talentos são para serem executados para o seu louvor. Por isso, qualquer momento de estresse na igreja, é comum nós vermos irmãozinhos cruzando os braços. Isso é terrível. Deus nos deu dons e talentos para servirmos uns aos outros. Pastores que punem a igreja. Já viu o pastor? Um irmãozinho se levanta e fica bravo, o pastor fala: vamos ver agora, que é bom para nós. Eu vou deixar essa igreja. Ele não está deixando a igreja porque Deus está o chamando para um outro campo. Ele não está deixando a igreja porque a igreja mesmo pediu isso. Ele está pensando em deixar a igreja porque quer punir a igreja. Vocês vão ver como vocês precisam de mim. Vocês vão ver como eu sou importante. Irmãos, o orgulho nos levanta dessa forma. Nós não podemos agir assim. Nesse caso, o remédio é meditar no supremo exemplo que Jesus nos deixou neste pequeno trecho, capítulo 13, que nós acabamos de ler. Primeiro, vamos entender o contexto, porque o contexto enriquece ainda mais os ensinamentos de Cristo. É interessante notar que a partir do capítulo 13 de João, depois de passar um tempo de ministério público, Jesus chama os seus discípulos e tem um particular de instrução com eles. No verso 36 do capítulo 12, Jesus se esconde da multidão e o próximo ato público de Jesus é a sua crucificação. Portanto, Jesus deixou parte da instrução para as últimas horas que tinha com eles. Assim, o que nós encontramos a partir do capítulo 13 de João, e registrados aqui, são joias preciosas do tempo a sós com os seus discípulos. O exemplo de servitude no capítulo 13, a promessa da sua volta de um lar eterno no capítulo 14, ainda no capítulo 14 a promessa da vinda do Espírito Santo e da verdadeira paz. No capítulo 15, a relação íntima e frutífera do crente com Deus. No capítulo 16, a relação de sofrimento que o crente tem com este mundo e também a ação do Espírito Santo na vida da igreja. No capítulo 17, nós temos a belíssima e confortante oração sacerdotal. E no capítulo 18, finalmente, Jesus se entrega para ser crucificado. Irmãos, Jesus estava preparando os discípulos para um viver comum na igreja que se iniciaria. John MacArthur, ele cita no seu livro 12 Homens Comuns que não havia plano B. Eram esses homens aqui, não havia outros homens. Ele passou o tempo do seu ministério preparando esses homens que iniciariam a igreja primitiva, que seria e é o padrão para a nossa igreja hoje. Padrão em todos os sentidos. O que nós podemos ver aqui é que Jesus chama os seus discípulos para dar um exemplo específico logo no início, no capítulo 13. E é bom nós entendermos aqui, é importante porque senão alguns irmãos vão pensar: o pastor está saindo, perdendo o foco aqui. Não é isso. É bom nós entendermos que o episódio do lava-pés tem uma aplicação bifocal
duas visões aqui. A primeira como símbolo de purificação espiritual, nós não vamos falar sobre isso. E a segunda é o padrão do serviço humilde, que é o que nós vamos focar aqui hoje. Por isso, irmãos, a nossa oração é para que Deus tenha um particular conosco nesta bela instrução prática sobre servir com humildade. Verso 1 ao verso 3. A humildade nos permite servir com fidelidade. Note: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e ia para Deus, verso 4, levantou-se da ceia, tirou as vestes, e tomando uma toalha, cingiu-se. O que nós temos aqui no início desse quadro é que é extremamente hostil o ambiente, pois o maioral dos inimigos, Satanás, estava agindo, levantando dentre os discípulos um traidor que por 30 moedas venderia Jesus. O quadro que se segue depois desse é ainda mais hostil. Dor, vergonha, humilhação e morte estavam à espera de Jesus. Mas o que nós vemos aqui é que Jesus, servindo os seus discípulos, inclusive o próprio traidor, teve seus pés lavados pelo Senhor, uma prática extremamente incomum para um ambiente como este. Embora haja uma discussão aqui se Judas saiu antes ou depois. Do que nós entendemos do Evangelho de João, representa que tenha sido lavado os pés de Judas. Mas mesmo que alguns aqui discordem e digam não, Judas não foi lavado os pés de Jesus, mas nós podemos entender que Jesus não deixou transparecer para nenhum deles quem seria o traidor. Só aí nos deixa claro a humildade de Jesus. Porque se fosse um de nós pastores, logo em 3 anos, ou menos de 3 anos, 6 meses de ministério, a gente ia já acusar o traidor, né? Está aí o traidor. Jesus não permitiu isso aos seus discípulos. Tanto que quando ele pergunta, todos dizem, porventura, sou eu, Senhor? Quem? Então o ambiente é extremamente hostil. Irmãos, nós temos um ensino tremendo aqui. Através dessa prática, Jesus nos ensina que a humildade é o motor da fidelidade do servo. Quando nós não servimos a igreja, quando nós não servimos as nossas famílias com os dons, talentos e oportunidades que Deus nos permite ter, nós estamos sonegando, e simplesmente sonegando, a edificação ao próximo e a glorificação do nosso Deus. Por isso, todo o ambiente é hostil. Eu não sei se os irmãos já perceberam isso. Não sei se os irmãos pastores concordarão comigo. Você chega numa igreja boa, irmãos maduros, irmãos fortalecidos na fé, e você chega lá e de repente há uma divisão na igreja. É interessante como até mesmo irmãos maduros se transformam, como eles são contagiados com a influência negativa das dissensões, das divisões, das contendas. Você chega a se espantar, você tem uma reunião, talvez os pastores já tenham participado disso, os irmãos mais velhos aqui, os diáconos, participando de uma reunião, e aquela reunião bem assim quente, e de repente aquele irmão que você espera uma firmeza dele, que você está alicerçando-se quase nele, procurando apoio, ele se levanta e solta um, e fala assim, até tu, Brutus. Eu não acredito. Eu não acredito que eu ouvi isso desse irmão. É interessante como uma igreja quando um ambiente hostil se instala. Pessoas simplesmente não querem mais servir. Como o pastor Pedro acabou de mencionar, a igreja perde sua alegria, perde a sua motivação. O culto passa a ser enfadonho, pesado, os hinos lentos, a mensagem monótona, a comunhão repugnante. É terrível isso para o nosso ambiente. Mas
A humildade, a verdadeira humildade, ela é o motor do serviço com fidelidade. Eu não penso em outro exemplo, pensando no Velho Testamento sobre Samuel. Se os irmãos pegarem lá no livro de 1 Samuel, os irmãos vão perceber que o clima não estava muito bom para o lado de Samuel. O povo estava reclamando, não é? Ah, Samuel, você já está velho, você não é mais como era antes. Estou vendo que nós precisamos de um rei. O povo estava rejeitando Samuel. O próprio Deus diz: eles não estão te rejeitando, eles estão me rejeitando. Samuel diz assim para o povo: longe de mim que eu peque. Quem pode completar o versículo? Deixando de orar por vós. Se fosse você, teve um churrasco na casa daquele irmãozinho e não me convidou, não oro mais por ele. Aliás, espero que alguma coisa ruim aconteça. Ele é palmeirense. E assim vai, não é? Flamenguista. E assim vai. Não há isso em Cristo. Jesus não deixou em nenhum momento transparecer que o ambiente estava de fato hostil, que o que esperava agora a seguir era algo terrivelmente hostil. Tudo sim, debaixo da soberania de Deus, debaixo do controle de Deus, mas um ambiente hostil. Lembro de uma irmã, uma igreja lá em Piracicaba, que estava sem pastor, e tinha uma família lá que nós conhecíamos muito bem. A nossa igreja tinha 2 pastores, eu era co-pastor, e aí aquela família disse: pastor, prega para nós lá, nós vamos conversar com os irmãos. Nós passamos 3 meses pregando naquela igreja, esperando que a igreja conseguisse o seu pastor. Irmãos, a igreja estava num ambiente incrível. Os irmãos teriam uma noção, eles gostavam de ter os seus encontros, seus junta-panelas, seus churrascos. Aí a igreja era pequena, bem estruturada, porém pequena. E aqueles irmãos reunidos ali, tratando do churrasco. Os irmãos não imaginam a discussão. Acho que nem porta de boteco teve uma discussão daquele nível. Uma irmã se levantou e disse assim: olha, eu gosto de linguiça calabresa no churrasco. Eu vou levar um golo para mim. E se alguém comer da minha linguiça calabresa, vai ver só. Isso era uma reunião para tratar de um churrasco, comunhão entre os irmãos. Terrível. Nós não tínhamos força lá. Nós estávamos só pregando como convidados. Não éramos nem pastor inquilino. Irmãos, o ambiente era terrível. A igreja estava parada, o evangelismo parado, todos os departamentos parados. Por quê? Simplesmente pessoas cruzaram seus braços, porque o ambiente era hostil. A humildade nos permite continuar servindo ao Senhor, como ao Senhor e não aos homens. Não importa a hostilidade que haja ali. E essa irmã Ângela, ela dizia assim: pastor, ela evangelizava, ela cuidava da classe escola dominical dela, ela trabalhava, se esforçava, ela e o seu marido, um casal assim, joia, que eu queria ter como membros da minha igreja. Mas ela estava lá servindo, todo mundo olhando torto para ela, pessoas falando mal dela, mas ela estava lá servindo. Aqui nós temos o próprio traidor junto, e Jesus servindo os seus discípulos, deixando-lhes o exemplo. Irmãos, o que nós temos feito com os dons e talentos que Deus tem nos dado? O que nós estamos fazendo? Como você está servindo e o porquê você está servindo? Segundo ponto, a humildade nos permite servir apesar da simplicidade do serviço. Nota do versículo 4 ao versículo 11. Levantou-se da ceia, tirou as vestes, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água numa bacia, começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lava-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse: o
O que eu faço não sabes tu agora, mas tu saberás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, porque bem sabia ele quem o havia de trair. Por isso disse: nem todos estáis limpos. Nós não vamos focar agora na questão espiritual aqui, mas no exemplo de servitude. É interessante notar que ao entrarem naquele espaço para tomarem a ceia, irmãos, o jarro estava lá, a bacia estava lá, a toalha estava lá, pois era algo cultural lavar os pés antes de tomar as refeições. Pergunta: quem tomaria a iniciativa? Eles chegaram, os pés sujos, empoeirados. Quem vai lavar? Lavar os pés era serviço do mais baixo serviçal da casa. Quem se submeteria a este serviço? Talvez lavar os pés de Jesus, alguém estaria disposto, mas e os pés dos outros? Lembrando que Jesus já os tinha advertido quando estavam disputando quem era o maior entre eles. Lembra? No Evangelho de Lucas fica muito mais evidente isso. Enquanto Pedro, Tiago e João estão no Monte da Transfiguração com Cristo, assim, a glória sendo revelada a eles, enquanto os outros estavam lá embaixo e não conseguiram expulsar o demônio. Foi depois daquele momento que suscita entre eles uma discussão para ver quem era o maior. Talvez Pedro, Tiago e João, descendo do monte, viram a glória de Deus, tinham contemplado aquele momento precioso. Aí eles chegam lá embaixo, Jesus repreende os outros dizendo: essa casta não se expulsa sem muito jejum e oração. E talvez Pedro, Tiago e João: é isso aí mesmo, Senhor, oração, eles não oram, tem que orar como nós. E daí os irmãos percebem na sequência do Evangelho de Lucas que suscita entre eles uma discussão para ver quem era o maior. Não, eu sou o maior, não, eu sou o melhor. E Jesus então lhes repreende. Então, nesse caso, quem agora vai se sujeitar a lavar os pés uns dos outros? Então, quem vai servir? Certamente ninguém se dispôs a este serviço tão baixo e humilhante. Então Jesus tira suas vestes, toma as vestes de servo. Essa toalha aqui, muitos creem que era o tipo de avental, que era o avental do serviçal. Ele toma essas vestes e coloca. Este ato de vestir-se para lavar os pés era um ato tão desprezado pelos judeus e pelos gentios, que entre os judeus ricos esta função era restrita somente a escravos gentios. Ninguém ousava colocar um escravo judeu para este tipo de serviço, somente escravo gentil. Foi algo tão espantoso, foi algo tão atordoante, que Pedro se recusa. E o interessante é que a construção na língua grega aqui, dessa pergunta, sugere uma ênfase indignada. Na NVI fica mais claro: Senhor, vais lavar os pés a mim? Como dizendo aqui, Pedro de novo dá uma dura em Jesus. Não é? Pedro era ousado, ele falava o que tinha que falar. Senhor, vai lavar os meus pés agora? Que é isso? É humilhante, é extremamente humilhante. Irmãos, a humildade nos permite tirar as lentes do orgulho. Presta atenção nisso, que um dos nossos irmãos compartilha. Impede-nos atentar para o que é do próximo. O servo humilde não olha para si mesmo. O servo humilde não está preocupado com o que os outros pensam dele. O servo humilde sempre está disposto a servir o próximo, seja quem for. O orgulho nos faz escolher a quem e como nós queremos servir. Simplesmente o serviço é escolhido a dedo. Os humilhantes são evitados.
Lembrando que Jesus nos deixa a parábola do bom samaritano, não é? E na parábola do bom samaritano, o que nós vemos lá? Quem passou de longe? Os religiosos. Está vendo como religião parece que é um serviço bom, não é? O levita lá, tudo certinho, o sacerdote, não, tudo beleza. Porque a pergunta daquele homem, salvo me engano, um fariseu, ele diz assim: quem é o meu próximo? Aí Jesus entra com a parábola do samaritano. E Jesus conclui dizendo: quem foi o próximo daquele? Irmãos, se nós pensarmos quem é o meu próximo, nós vamos de novo, vamos à listinha. Nós vamos ter uma lista, um grupo seleto de quem eu quero servir. Eu estou servindo o Senhor. Está servindo aquele a quem só você quer servir? Por isso, nós não escolhemos serviço e também não escolhemos a quem nós queremos servir, se a humildade está dominando os nossos corações. Irmãos, isso é algo terrível. Eu me pego fazendo isso e pensando nisso todos os dias. E daí a gente tem que dizer assim: miserável homem que sou. Miserável homem que sou. Quem me livrará do corpo desta morte? Que orgulho terrível e tremendo, que eu me julgo tão importante, que eu me julgo tão essencial, que eu me julgo tão necessário. Talvez eu não coloquei essa frase aqui, os irmãos. Um puritano, eu vou citar o nome dele, está lá no final, ele diz assim: o melhor e o maior homem entre nós tem que dizer: eu sou o que sou pela graça de Deus. Mas só Deus, e absolutamente Deus, pode dizer: eu sou o que sou. Ninguém mais pode dizer isso. E muitas vezes nós estamos pensando: nós pastores, eu sou tão importante para essa igreja. Lógico, nós não vamos tirar a questão da honra, da importância, como Deus dando a graça de sermos. Eu estou dizendo aqui de quando o nosso coração e orgulho se levantam. Por isso, queridos irmãos, nós não podemos servir as pessoas que só as pessoas que nós queremos servir. E também não devemos pensar em fazer os serviços e só aqueles que nós queremos fazer. Que Deus nos livre, Deus nos guarde disso. Nossas igrejas e famílias, elas podem sofrer com isso, pois quando o nosso orgulho domina, tudo tem que ser do nosso jeito, na nossa hora e da nossa maneira. Já fez isso? Eu lembro quando eu ganhei uma bola de capotão. Os mais velhos aqui sabem o que eu estou falando, né? Bola de capotão. Quando eu ganhei minha primeira bola de capotão, aí eu mandava no campinho em frente de casa. Não, eu quero jogar naquele time. Não, então vou embora. Não, joga aqui. Era o dono da bola. Geralmente a gente queria ser amigo dos donos da bola, não é? Por quê? Porque se ele for embora, acabou o jogo. Expulsava o juiz. Expulsava o juiz, exatamente. Ah, tá errado, vai embora. A bola é minha, hein? Não se esqueça. Então nós nos julgamos muitas vezes tão donos da bola que nós prejudicamos nossas esposas, prejudicamos nossos filhos, prejudicamos nossos irmãos e a nossa igreja. O orgulho não pode se levantar dessa maneira dentro do nosso coração. Olha o que Carson diz no seu comentário do Evangelho de João: nenhum escravo tem o direito de julgar qualquer tarefa indigna abaixo dele, depois que o seu Senhor realizou. Dá para ter noção de como os discípulos iniciaram a igreja primitiva com o ensinamento que Cristo deixou aqui? O próprio Cristo fez, o Mestre fez, o Senhor lavou os nossos pés. Então, nenhum serviço pode ser considerado por nós tão baixo que nós não possamos fazer. É precioso isso, queridos irmãos. Irmãos, lancemos fora o orgulho, vistamos as vestes de servo humilde, olhemos para o exemplo de Jesus e sigamos os seus passos. Sigamos os passos. Homens que seguem os passos
em Jesus. Jesus tirou as vestes, tomando aquela toalha, aquele avental de servo, e ele lavou os pés dos discípulos. Terceiro e último, nós vamos chegar antes para o almoço, né? Nós vamos chegar antes para o almoço. Terceiro, a humildade no servir nos traz plena felicidade. Nós precisamos entender isso, irmãos. Porque muitos crentes estão cabisbaixos. Porque muitos crentes estão tristes, abatidos, desanimados. Eu digo aqui que não porque servem, mas talvez porque estejam servindo com a motivação errada. Porque quando nós servimos com a motivação certa, tal qual ouvimos aqui agora há pouco, Paulo estava dizendo: as minhas prisões foram usadas para a pregação do Evangelho. Paulo, resumindo, o resumo da ópera é: Paulo não via dificuldades, na sua carne sim, abatimentos, no seu espírito sim, até nos desesperamos da morte, mas no plano geral de Deus, Paulo não via dificuldades, ele via que Cristo, Deus, está no controle de todas as coisas. As mais dolorosas delas, as mais terríveis e as mais hostis, como um calabouço, como uma masmorra e talvez uma espada de Roma descendo pelo seu pescoço, como depois aconteceu. Ele diz: contanto que eu sirva ao meu Senhor, que Deus seja glorificado, Cristo seja glorificado, tanto na minha vida quanto na minha morte. Por isso, a verdadeira felicidade se encontra no serviço. Vamos concluir do verso 12 ao verso 17. Depois que lhes lavou os pés e tomou as suas vestes e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu sou senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Agora ele fecha com chave de ouro: se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se o quê? Se as praticardes e as fizerdes. Irmãos, saber e não fazer tem sido a grande tragédia da vida cristã ao longo dos anos. Por isso, após lavar os pés dos discípulos, Jesus lhes chama a atenção para o exemplo que fora deixado. Se ele, sendo mestre e senhor, realizou a tarefa do mais humilde dos vassalos, porque os discípulos se recusariam a servir uns aos outros? Percebe-se ainda que Jesus lhes faz uma pergunta que não seria necessário lhe responder: entendeis o que vos tenho feito? Irmãos, eu penso que foi a pergunta mais inquietante daquele momento. Aquele momento ficou aquele silêncio terrível. Por quê? Nós devemos relembrar que o jarro estava lá, a bacia estava lá, a toalha também, só não havia o quê? Servo para fazer tal serviço. Parou para pensar nisso? Talvez Pedro, mais chegado de Tiago e de João, eles entram pela porta, não é? Eles olham o jarro, olham a bacia, olham a toalha, olham para os outros discípulos, eles também olham para os três, olham para de novo aqueles objetos, olham para Jesus e sentam para comer. Não é isso muitas vezes que acontece em nossas igrejas? Quem vai fazer? Precisamos fazer evangelismo, precisamos fazer evangelismo. A pergunta é: quem vai fazer? Precisamos fazer isso, precisamos fazer aquilo. Ok? Quem vai fazer? A bem-aventurança está no fato do serviço ser feito, porque tudo estava lá, só não havia servo para fazer. O jantar estava lá e lavava-se o pé antes do jantar. Mas quem estava disposto?
visto que culturalmente falando, pessoas párias, fazendo tal serviço era extremamente humilhante. Então Pedro olha para Tiago e fala: não, você é igual a mim, não vou lavar seu pé não. Acabou. Aí João olha para Tiago e fala também: esquece, você é pária comigo, você é pária, não somos iguais, não vem do meu lado não com esse pezão encardido, não é? Ainda mais cidade de Guaíra, que tem terra vermelha, irmãos, eu sei como é que é, o pé fica encardidão, né? Não vem com esse pé encardido do meu lado. Então o Senhor e Mestre revela a verdadeira felicidade daquele que faz o que deve ser feito, e não pensa no que deve ser feito, e não fala a respeito do que deve ser feito, ele faz o que deve ser feito. Que lição maravilhosa nosso Senhor nos deixa aqui. Não há bem-aventurança no saber, mas no fazer. Não há bem-aventurança no ser servido, mas no servir. Não há bem-aventurança no orgulho, há bem-aventurança na humildade. Irmãos, a nossa vida cristã não é medida pelo quanto conhecemos, mas pelo quanto vivemos a vontade de Deus. Carson diz no seu comentário: há uma forma de piedade religiosa que pronuncia um amém de coração, mas que raramente faz qualquer coisa com ela. Então é amém, você não escuta? Amém, amém. Pessoas até põem uma postação de voz para dizer amém, mas nunca há prática, não há felicidade nisso. Por isso, a felicidade não está no fato do serviço eficiente, como nós falamos no princípio. O mundo enxerga o serviço eficiente através da sua qualidade. Eu não estou dizendo aqui que o serviço não deve ser feito com qualidade. Aí vem aquela história: é para o Senhor mesmo. Vamos ensaiar? Não, é para o Senhor mesmo. Não, as coisas precisam ser bem feitas, mas a ênfase do serviço cristão, a base dela, o motor dela é a humildade. É o que Cristo nos revela aqui. Por isso, a felicidade do cristão está no fato de que ele usa seus dons e talentos para servir o próximo, para glorificar a Deus. E nós temos um terrível inimigo a ser vencido: orgulho. Ele tem feito muitas vítimas entre os servos do Senhor. Crentes têm se tornado inúteis, igrejas estão sendo divididas, e lares estão sendo destruídos. Esta é uma arma infernal do inimigo, de Satanás, que precisa ser silenciada. Pois o mais feliz entre os crentes é aquele servo humilde que faz o que sabe e o que tem que ser feito. Amém. Bem-aventurados sois. A palavra é feliz, extremamente feliz. Felicidade na sua plenitude. Extremamente feliz sois, se o quê? As fizerdes. Eu quero encerrar aqui com a frase de alguns irmãos: pouco convém aos seguidores de Jesus algo além da humildade. O zelo cristão, divorciado da humildade transparente, soa como vazio e até mesmo patético. Dá para entender isso? Irmãos, a palavra de Deus nos revela que Deus sonda as intenções do coração. Deixa eu me dar um exemplo aqui. Davi chama Urias, e Davi diz assim para Urias: Urias, você é um servo muito bom, guerreiro, é dos meus valentes, Urias. Toma uns dias de férias, Urias, vai passar um tempo com a sua família, Urias. Os servos que estavam do lado de Davi estavam pensando assim: que rei bondoso nós temos. Esse é o rei que eu queria ter. Não é à toa que ele é um homem segundo o coração de Deus, porque os seus servos estavam vendo o quê? Atitudes e palavras, mas o que tinha no coração de Davi? Maldade, perversidade, crueldade. O filho tem que ser seu, Urias. O filho não pode ser meu.
é possível fazer coisas boas com intenções más. Como você está usando o seu dom? Como eu estou usando o meu dom? Como nós estamos usando nossos dons e talentos? Thomas Watson, o puritano Thomas Watson, disse o seguinte: quando realizamos alguma coisa digna de louvor, devemos nos esconder sobre o véu da humildade e transferir para Deus a glória de tudo quanto fizemos. Não é errado, Deus nos permite fazer coisas grandiosas, como Paulo, como grandes homens na história da igreja, não só dentro do contexto bíblico, mas na história da igreja. Deus nos dá a graça de fazermos coisas grandiosas, irmãos, mas essas coisas que Deus nos permite fazer, sejam as grandiosas, sejam as mais simples, elas têm que ser revertidas em glória somente a Deus, e somente a sua glória, não a nós, como o salmista diz, não a nós, Senhor, mas somente ao teu nome da glória. Devemos nos esconder atrás da cruz de Cristo, como muitos dos nossos irmãos oravam antes de pregar, antes de prestar qualquer serviço ao Senhor, sabendo que o orgulho estava se levantando, com o dedo em risque. Eles diziam: esconde-me, Senhor, atrás da cruz de Cristo, porque senão o orgulho domina o nosso coração. E concluindo, eu disse que era o puritano que tinha dito, mas foi Matthew Henry, comentário traduzido, eu acho que pouco tempo pela CPAD, se eu não me engano, comentário de Matthew Henry. Ele diz o seguinte: o maior e melhor homem do mundo deve dizer: pela graça de Deus sou o que sou, mas Deus diz absolutamente: sou o que sou, e somente Ele pode dizer isso. Irmãos, eu disse no início que eu não seria a pessoa mais indicada para pregar essa mensagem, mas o que me conforta é que eu sei que você também luta com o seu orgulho. Do mais jovenzinho aqui aos de mais idade dos nossos irmãos aqui, nós temos que lutar com esse terrível inimigo, porque esse terrível inimigo nos faz levantar contra a soberania e a providência do nosso Deus. E um ser criado jamais pode dizer para o seu Criador: eu não preciso mais do Senhor. Que insulto terrível! E é isso que o orgulho nos permite fazer. Portanto, sejamos servos humildes, queridos irmãos, nas nossas igrejas, como maridos para as nossas esposas, como pais para os nossos filhos, uns aos outros na igreja. Que Deus nos fortaleça nesse pensamento, nesse entendimento do nosso coração. Irmão?